Eu trouxe até essa observação para o Pedro antes, né, dias atrás, quando eu estava debatendo o assunto, sobre como eu percebo essa impaciência das pessoas em se relacionar. É uma pressa que já está ali tão presente no nosso dia a dia, uma pressa que a gente tem até nome hoje, né, que é a correria do dia a dia. Eu falo que daqui a pouco vai estar no dicionário já, porque a gente naturalizou isso como sendo normal, e são termos como esse que nos faz pensar em priorizar determinadas coisas, aonde eu vejo que muitas vezes a conexão não está na lista dessa prioridade, né? E termos, por exemplo, como tempo é dinheiro, que a gente precisa errar rápido para acertar rápido, é assim, né? Para aprender rápido. E assim, principalmente mundo corporativo, mundo corporativo, ou de certa forma, relações de trabalho, relações de negócio, onde a gente vê muito assim um sentido de a gente precisa ser direto, a gente precisa ser prático, rápido, né? Parece que a gente precisa correr para atingir alguma coisa, a gente tem que correr para atingir, e para chegar rápido a gente tem que economizar tempo, né? A gente não pode perder tempo. Isso é muito perceptível na fala, como muitas vezes na imposição de tempo que se coloca para uma conversa, para uma reunião, como postura corporal, tantos atributos que dá para a gente perceber esse tipo de a atitude que está priorizando, na verdade, o atendimento disso, dessa correria, porque vamos logo, porque a gente não tem tempo a perder, a gente tem que, né, fazer reuniões rápidas, a gente tem que decidir rápido, existe talvez aí pouco tempo de escuta, pouco tempo de troca, não se prioriza, e é uma coisa que, na minha visão, tem se perdido muito, é justamente a conexão, a presença e a conexão nessas relações. Porque o ser humano, justamente, não é uma máquina, e né, com tantas outras necessidades universais que todos temos em comum, a conexão, a interação é algo que o ser humano precisa, necessita, sem ter, né, esse tipo de conexão, é como se, para mim, pelo menos, eu já enxergo essa importância tamanha que quase não se vale a pena se não for para ter essa conexão, sabe? E baseado em tudo isso aqui que eu contextualizei, queria ouvir de você o que você entende por responsabilidade afetiva. Se de repente você quiser explicar um pouquinho, de repente alguém aqui que vem assistir não conheça, não saiba exatamente muito bem o que esse termo quer dizer, né? Uhum. Para você trazer também como você vê, como que você queira colaborar com esse termo. Bom, para além desse termo, eu acho que várias coisas que você falou no começo ali dá bastante pano para manga. Para mim tem uma coisa assim, para mim tem um jeito de olhar a palavra responsabilidade, que é um jeito que eu gosto muito, que é responsabilidade tem a ver com a habilidade de responder a alguma coisa. E Legal. não necessariamente com uma ideia de culpabilização. Então, porque a gente tá no senso comum, muitas vezes a gente associa. Se eu falo assim, você é responsável pelo que aconteceu. Dentro dessa ideia tem uma ideia de culpa, tem uma ideia de punição, tem uma ideia de crítica, de julgamento, né? Muitas vezes, Sim. então, quando a gente se sente responsabilizado por alguma coisa, muitas vezes a gente se sente até numa postura de defesa, assim, porque é quase como se viesse junto a ideia de culpa, né? De que alguém fez alguma coisa errada, alguém vai ter que pagar pelo que foi feito. E eu gosto muito desse outro olhar da responsabilidade, que é a habilidade de responder a alguma coisa. E aí eu acho que deixa o entendimento sobre a palavra responsabilidade, deixa mais leve esse entendimento.
Porque se eu penso que responsabilidade é a habilidade de responder a alguma coisa, e aí se a gente pensa em responsabilidade afetiva, pode ser a minha capacidade, minha habilidade de responder, por exemplo, àquilo que eu estou sentindo. Na prática, o que, que é isso? É eu perceber o que, que eu estou sentindo e me perguntar, como é que eu respondo a isso? Como é que eu cuido disso? O que, que eu posso fazer? Né? Porque muitas vezes quando eu culpo outra pessoa por eu me sentir do jeito que eu estou me sentindo, né? Eu estou assim porque você fez isso e tal. Muitas vezes eu jogo toda a responsabilidade na mão da outra pessoa, como se eu não pudesse fazer nada a respeito para cuidar disso que eu estou sentindo. Então isso é muito legal, de pensar a autorresponsabilidade afetiva como o que, que eu posso fazer para cuidar daquilo que eu estou sentindo. E ao mesmo tempo, quando eu penso em responsabilidade afetiva sobre o que as outras pessoas estão vivendo, como é que eu posso responder àquilo que a outra pessoa está vivendo, aquilo que a outra pessoa está sentindo, aquilo que a outra pessoa está precisando, né? E isso é muito diferente do que eu olhar para aquilo que a pessoa está sentindo e me ver como culpado, né? Então, se eu me vejo como culpado, isso cria uma relação até meio tóxica, né? Uma situação uma ideia de que tem alguém errado, alguém fez alguma coisa errada, né? E esse é um ponto de partida que muitas vezes leva a gente para lugares muito destrutivos, assim, né? Então, como é que eu posso simplesmente dizer, bom, eu consigo responder ao que a pessoa está vivendo nesse momento? A gente sempre consegue, né? A gente sempre consegue fazer alguma coisa. Às vezes a gente não tem tanta vontade assim, às vezes a gente tem mais disponibilidade, ou menos disponibilidade, ou mais recurso, ou menos recurso, mas a gente sempre pode responder de alguma forma aquilo que a outra pessoa está vivendo. Então eu acho que é mais ou menos isso assim que eu entendo como responsabilidade afetiva. Eu não sei se você quer me complementar de alguma forma. Faz todo sentido isso que você está me falando, até complementou muito como eu via, né, ou entendia a questão da responsabilidade afetiva. Também já obtive assim um aprendizado de olhar a responsabilidade afetiva quando você fala assim com o outro, me importar também ali com o que o outro está sentindo, entendendo como de repente a gente pode pensar em atender as nossas necessidades, compreendendo de todo, do nosso redor, ao nosso redor, como aquilo causa determinados impactos e se eu posso, como responsabilidade minha, entender de que forma, ao atender a minha necessidade, eu possa minimizar, de repente, impactos sobre outras pessoas, sobre o ambiente, sobre alguma coisa nesse sentido, de quando eu não apenas me importo com o atendimento da minha necessidade, acima de tudo, acima de qualquer coisa, mas que eu considero em conjunto pensar em como isso reverbera nos meus próximos. Né? Seja no grupo, seja na família, enfim. É assim que eu tinha como entendimento a questão de uma responsabilidade afetiva. Ainda que isso não determine, não seja a única razão pela qual vai fazer eu decidir o caminho que eu vou atender a minha necessidade. Mas na PNL a gente tem um olhar que a gente considera assim também, que chama checagem ecológica. Não sei se você já ouviu esse termo. Entre
vários olhares, a checagem ecológica é eu me perguntar, é eu entender de que forma isso impacta ao outro, aos outros, de que forma isso, as minhas decisões, as minhas escolhas, ao outro e a mim mesma, né? Ao outro e a mim mesma também, mas quais são essa checagem é por perguntas, né, que a gente fala, de que forma eu valido e considero todos os impactos que isso vai ter. Né? E se é bom para mim, e se é bom para o todo, digamos. É um olhar interessante que, pelo menos, me fez produzir uma atitude mais responsável também para com o ambiente que eu vivo. Né? Seja o ambiente familiar, o ambiente como um todo. E aí, uma pergunta um pouco filosófica aqui, porque a gente talvez vai rodar para responder, mas pensar assim, né? Como essa ideia da responsabilidade afetiva, de repente até pensar no ambiente, pensar no outro, pensar em tudo aquilo que impacta quando a gente tenta atender necessidades, aonde que nesse meio tempo a responsabilidade afetiva pode se perder? Porque à medida que eu tento atender a minha necessidade, eu posso, então, causar determinados impactos, vamos dizer assim. Tá bom, né? Se eu realmente quiser fechar os olhos e falar, eu não vou olhar para tudo aquilo que isso traz como consequência, até que seja só para o outro, mas também se eu penso como as minhas escolhas, as minhas decisões impactam ao outro, eu também, de repente, não faço nada. Porque aí eu só vou, né, priorizar o que importa para o outro. Então, é meio doida essa pergunta, porque você realmente é um equilíbrio, né? É uma balança que você precisa o tempo inteiro pesar as coisas, pesar as decisões, pesar o quanto você escolhe atender às suas necessidades e o quanto isso pode reverberar no outro, né? Isso que você está falando tem a ver com... só para eu entender melhor, né? Isso que você está falando tem a ver com quanto que as pessoas consideram os impactos das decisões delas ou não, ou fecham os olhos e falam, eu vou fazer isso e vai ser assim mesmo, tem a ver com isso, né? Sim, sim. Sim. Tá, legal. Bom, vamos bater numa bola aí sobre isso, porque são questões, acho que, complexas, né? Tem uma coisa que eu acho que, assim, é muito presente na nossa cultura, que é o estímulo ao individualismo, né? E isso é um problema quando a gente pensa em relações, quando a gente pensa em convivência, né? Convivência, comunicação, cooperação, todos esses cos, eles querem dizer fazer junto, né? Conviver, comunicação, cooperação. E aí, se a gente fica estimulando um estilo de vida que é individualista, né, que é egocentrista, isso não ajuda a gente a lidar com as nossas necessidades de uma forma que seja flexível para conviver com as necessidades das outras pessoas, né? E então acho que isso em si é um grande problema. É um grande problema. E o ambiente tem uma responsabilidade meio que invisível, assim, né? Porque a gente não vê. É como se nós fôssemos pessoas que vamos nos influenciar por um ambiente que está operando, mas muitas vezes é mais difícil ver o quanto que o ambiente está estimulando a gente a operar, né? A gente vê as pessoas se comportando, mas o ambiente, às vezes ele parece estático, mas ele não é estático, ele é vivo, ele está empurrando a gente para se relacionar de um certo jeito. Então, se a gente não ganha consciência de qual é esse jeito que o ambiente está
influenciando a gente vai simplesmente seguindo, né? Seguindo e muitas vezes esse jeito de operar que o ambiente influencia não é o jeito mais colaborativo, né? Muitas vezes é o jeito individualista. E o individualismo, ele não quer saber quais são as necessidades das outras pessoas. Ele não quer saber quais são os impactos dos comportamentos que eu tenho, né? Ele não quer saber de negociação. Ele quer ser atendido, né? Uma cultura individualista cria pessoas mimadas, cria pessoas que têm dificuldade de lidar com conflito, cria pessoas que têm um apego muito grande aos desejos delas, que é diferente das necessidades, né? A gente tem necessidades, mas necessidade é uma coisa que é fundamental para a minha vida e que eu tenho várias estratégias possíveis para atender. Agora, um desejo é um apego específico a um caminho específico, um jeito específico de fazer as coisas que, não, se não for desse jeito, não quero. Vai ter que ser desse jeito, né? Então, não importa o impacto que isso vai causar, né? Exato, exato. E aí quando a gente junta uma cultura de individualismo com uma cultura com desigualdade social, com opressão, com violência estrutural, a gente tem uma bomba, porque as pessoas aí estão impacientes, exaustas, individualistas, né? É uma equação que realmente não favorece a nossa convivência, né? Com certeza. Não sei se você quer trazer alguma coisa em relação a isso. Assim. Não, perfeito. Perfeito, assim, o seu olhar. Inclusive, você citou um termo que me faz aqui levantar mais uma pergunta cabeluda, vamos dizer assim. Porque ultimamente a gente ouve muito falar, né, do termo mimizenta, mimizento. Ah, a pessoa é muito mimimi. E eu falo que é recentemente, porque na época da minha adolescência não existia isso. Era outro termo, provavelmente. Era o que na sua adolescência? Porque assim, naquela época nem bullying, não era esse nome, né? Que se era o quê? falava, tipo, né? Choramingando, enchendo o saco. Poxa, não me recordo. Mas de certa forma havia um rótulo, com certeza havia um rótulo, né? E aí, hoje quando a gente fala, né? Como você falou, já virou até um senso comum. O que é uma pessoa mimizenta? Na maioria das interpretações, a pessoa pensa: é aquela pessoa que você não pode falar nada que ela já tá chorando, já reclama. Ou, né, se você for falar alguma coisa, ela até tem eu percebo assim, até uma tonalidade assim, de fraqueza, né, que a pessoa é fraca. Muito eu já ouvi falar também de termos como a geração frágil. Não sei se você já ouviu falar. E assim, né, pensando, porque muitas vezes o que eu vou analisando quando tem contextos com esse tipo de rótulo, assim, eu vou analisando, muitas vezes a pessoa ela expressou alguma coisa. Ela expressou alguma coisa. Talvez ali não atende o que aquela outra pessoa queria ouvir, não atende a fortaleza que aquela pessoa, a resiliência que aquela outra pessoa tem, né? Mas, falando sobre esse termo, eu queria que você trouxesse aqui um pouco como que você vê esse tipo de rótulo, né? Para quando a gente vai se referir muitas vezes a como ao sentimento do outro, como o outro se expressa. Porque o que eu vejo muito, independente de vários rótulos, a gente sabe que tem desses julgamentos, quando se fala de a pessoa está mimizenta, eu percebo que ela teve uma forma de expressão, seja, né, de reclamação, ou de dor, ou que ela está achando ruim, ela expressou o incômodo dela. Mas isso não atende ali o que o outro gostaria de ouvir, não atende, né, a maneira como o outro lida com aquela situação.
e um tanto complicado, não? Sim, então, essa expressão, né? Eu acho que tem vários pontos de vista. Eu acho que quando a gente pensa em mimimi, a gente pode olhar do ponto de vista da pessoa que está incomodada com o mimimi. E aí a gente pode Isso. pensar assim, por que que essa pessoa está chamando de mimimi? Porque provavelmente ela, quando ela chama de mimimi, ela é como se fosse ela estivesse reduzindo aquilo que foi falado a uma coisa que ela acha que não faz sentido, Sim. que é frescura, né, que não tem Que é valor, que uhum. é encheção de saco, que é uma coisa que simplesmente está incomodando e não está contribuindo de alguma forma com a situação, então ela vai chamar de mimimi, né? Ah, e agora tem tanto mimimi em relação a isso. Por quê? Porque provavelmente ela não está vendo sentido nisso que está sendo falado, né? E isso tá mais incomodando ela do que fazendo algum sentido. E às vezes ela nem quer ver sentido, dependendo de quem está falando. Então, se é uma pessoa da bolha Uhum. dela que está falando, talvez ela escute mais. Muito provavelmente ela vai escutar mais do que se é uma pessoa de outra bolha com a qual ela não simpatiza, né? Ou às vezes com a qual ela tem até uma inimizade. Se alguma qualquer pessoa que fala qualquer coisa lá daquela bolha, ela vai falar que é mimimi, porque ela já tem Ou vai previamente, colocar outro já rótulo. tem uma antipatia por aquela bolha. Uhum. Agora, do ponto de vista de quem se expressa, a pessoa está se expressando. E isso eu acho que é uma coisa muito filosófica, bonita até. Por que, que a gente se expressa? Eu acredito que a gente se expressa porque a gente precisa das outras pessoas. Porque senão a gente não se expressava. Então, de alguma forma, quando eu me expresso, eu preciso das outras pessoas. Eu estou me expressando exatamente porque eu preciso de alguma coisa das outras pessoas. Pode ser atenção, pode ser ajuda, pode ser apoio, pode ser o que for. Mas a gente só se expressa porque a gente sente uma necessidade de fazer esse pedido de ajuda. Então, toda vez que alguém se expressa, essa pessoa está pedindo ajuda de alguma forma, né? Mesmo que seja de uma forma muito trágica que essa pessoa está se expressando, ela está revelando alguma coisa ali sobre ela. E quando a gente vê uma reclamação, o que é uma reclamação? Reclamar, né? Quando a gente clama de novo, quando a gente tá assim dizendo, olha, eu tô incomodado com isso aqui, eu tô sofrendo com isso daqui, né? Isso daqui não tá bom para mim. Então imagina só, você tá se expressando, você tá expressando uma coisa que é importante para você e vem outra pessoa e chama de mimimi, você quer matar, né? Você quer assim, é, eu acho que ninguém gosta. É uma coisa que ninguém gosta, né? Talvez quando eu falo, eu não estou muito ligando porque a outra pessoa vai pensar. Se você fala alguma coisa para mim que eu não vejo muito sentido, eu vou falar assim, ah, para de mimimi. Agora, no dia que eu me expressar e você virar para mim e falar assim, para de mimimi, eu vou ficar puto. Porque eu não quero que você tenha esse tipo de consideração comigo, né? Mas quando eu tenho esse tipo de Sim. consideração com você, eu não ligo. Só que as nossas relações, elas são muito recíprocas. Então, quanto mais consideração eu tiver por aquilo que você está dizendo, mais provavelmente você vai ter consideração por aquilo que eu vou dizer depois, Sim. né? Então, por exemplo, outro dia eu estava dando um workshop e era um workshop para pessoas que trabalham juntas e era uma atividade específica para elas revelarem os incômodos delas. Então era uma situação fácil, não era uma conversa gostosa de ouvir, era uma conversa que as pessoas iam falar dos incômodos delas. E muitas vezes, quando alguém revela um incômodo, para as outras pessoas, não necessariamente aquele incômodo faz sentido. Então, às vezes, Uhum. alguém fala assim, nossa, eu estou muito incomodado com isso daqui é muito ruim. E a outra pessoa vira e fala, ah, não, para mim não é ruim isso, para mim é bom, para mim está tudo certo. Então, qual que foi o meu convite nessa atividade? Meu convite foi para as pessoas tentarem, é uma tentativa, tentarem adotar uma postura que era assim. Enquanto eu estou te ouvindo em relação ao seu incômodo, eu vou tentar cultivar dentro de mim um pensamento que diz:
mesmo se o que você está falando não fizer sentido para mim, se for importante para você, vai ser importante para mim também. Porque a gente convive, a gente depende uns dos Muito outros, né? bom. Então, assim, talvez o que você está falando não faz sentido para mim, mas se eu desconsiderar isso, isso vai me afetar de alguma forma. Em algum momento, essa bucha vai cair pro meu lado também, entendeu? Então, se tá te incomodando, mas não tá me incomodando, mesmo assim é importante que eu me engaje nessa causa, porque quando também tiver me incomodando, mas não tiver te incomodando, se eu não engajei na sua causa, você não vai engajar na minha também. E a gente precisa uns dos Uhum, outros, né? Então, naturalmente. então é isso, assim, o mimimi é uma, sei lá, é uma expressão que eu acho que não encoraja as pessoas a se conectarem ou Com ajudarem certeza. umas às outras, né? É uma expressão mais pejorativa e de provavelmente de alguém que não está vendo muito sentido naquilo que está sendo expressado, né? E que não necessariamente, primeiro, né? Não necessariamente não tem sentido, não necessariamente não tem valor, não necessariamente não há, como você disse, um pedido ali, né? Alguém que traz a sua maneira trágica, que seja não muito bem elaborada na fala, talvez, até atingindo o outro por uma não experiência de como trazer isso, mas enfim, realmente um desafio, eu percebo, tanto que eu venho procurando entender cada vez mais sobre a comunicação não violenta, isso me ensina muito como é desafiador a gente trazer essa prática com pessoas ou com ambientes que geralmente as pessoas não praticam, que geralmente as pessoas não conhecem. Uhum. E que ali é mais desafiador, porque aí você vai precisar talvez fazer um trabalho de considerar também aquilo que o outro não vai levar em conta. Uhum. Mas é sempre um grande aprendizado, né? E falando ainda como essa questão da impaciência, dessa pressa, da correria que eu venho comentando aqui, do tema da nossa live, um dos pontos que eu queria trazer aqui, contextualizar para te fazer uma pergunta, é que assim, quando uma pessoa, ela, dada ali uma conversa que você precisa ter, enfim, a pessoa ela já delimita um tempo para te ouvir, para você trazer o que você precisa, de repente para resolver algum assunto, e ela traz esse tempo delimitado quase que como uma imposição. Isso pode acabar significando, pelo menos para mim, né, um tom de uma comunicação um pouco violenta, mesmo que seja velada ali, mas numa imposição, que a pessoa ali já impõe, já determina o tempo antes mesmo dela saber o conteúdo da conversa, antes mesmo dela entender o que vai demandar aquele papo, e aí ela traz esse olhar de delimitar um tempo. Quando alguém delimita um tempo para dar atenção ao outro, às vezes até sabe do assunto, às vezes nem sabe, mas já estipula. Olha, eu preciso, alguém de repente vem e fala assim, olha, eu preciso falar com você sobre aquele assunto, a gente precisa definir, sei lá, qualquer coisa, né? A gente precisa falar, e aí o outro vem para você e fala assim, tá bom, eu tenho meia hora para a gente falar sobre isso. Olha, então eu tenho, isso daqui é uma hora para a gente resolver, que seja, né? Principalmente em ambientes de trabalho corporativo, de parcerias, de negócio. Sim. Só ali a gente sabe, a gente pelo menos que vem estudando bastante a CNV, tem esse olhar que ali todo mundo tem o sentido de querer atender alguma necessidade. E essa pessoa, quando faz isso, também está querendo atender alguma necessidade dela. Uhum. No entanto, eu penso que isso também pode impactar no atendimento da necessidade do outro.
no atendimento, de repente, dessa pessoa trazer a expressão dela também no tempo dela. Trazer o que importa para ele, os termos, considerar, de repente, ali os aspectos que aquela situação demanda, né, para ele. E que, às vezes, até por essa questão que naturalizamos como normal, como eu comentei, porque é muito corrido, porque a gente não tem tempo, porque tem que ser tudo muito rápido, né? E às vezes, sem tomar o cuidado dessa perda de conexão, se prioriza a rapidez, é para ontem, vamos ser rápido, é meia hora e tudo mais. E quando, às vezes, a pessoa ela só pode estar seguindo esse ritmo sem necessariamente precisar atender uma necessidade, mas porque a gente começou a se acostumar com essa correria, que tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser para ontem, né? E aí, baseado nisso, como que você acredita que trazer essa determinação de tempo, delimitar esse tempo para uma conversa, até para uma negociação, né? Como que isso pode impactar a conexão dessas relações? E o que mais que você acha que a gente pode acabar perdendo nessa delimitação de tempo, além da conexão? Eu acho que a delimitação de tempo em si, ela não é nem boa nem ruim, assim. Porque a delimitação de tempo, quando a gente delimita um tempo, né, a gente está colocando um limite, ó, esse encontro ele vai de tal hora a tal hora, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma comunidade de prática de comunicação não violenta online. Lá tem encontros que são das 7h30 da noite às 9h30 da noite. Então, a gente está delimitando, não é um encontro assim, livre, que vai, né, a gente vai fluir até a hora que for. Amanhecer. Não vai amanhecer lá, né? Então, eu acho que a delimitação em si, ela não é necessariamente uma imposição, né? Mas o que eu estou entendendo que você está falando é uma junção, assim, de quando alguém delimita um tempo do tipo, olha, para conversar com você sobre esse assunto eu só tenho 30 minutos. E é quase como se essa pessoa ela já resolvesse isso sem verificar com você como é que é isso para você, sem abrir um espaço para você dizer como é que é isso para você, se você tem alguma outra ideia, se você tem alguma outra necessidade. É quase como se ela chegasse com algumas respostas já prontas ali para o papo, né? Como se ela já chegasse com o formato muito fechado para aquilo que vai acontecer. E aí, isso muitas vezes dá uma sensação de, nossa, não é uma construção conjunta que a gente vai fazer aqui, porque essa pessoa já está delimitando tanto, né? E realmente, assim, eu acho que a junção de delimitar tempo com essa sensação de imposição, com a questão da produtividade, com a questão da rapidez, isso tudo não ajuda, né? Porque a gente tem agendas, pelo menos muitas pessoas têm agendas cada vez mais espremidas, né? Sim. E o que faz isso acontecer é o nosso estilo de vida. São muitas coisas que fazem isso acontecer. Capitalismo, tecnologia, o tanto de informação que a gente lida o tempo todo, né? O tanto de informação que chega na gente através do celular, das redes sociais, é uma sobrecarga imensa, assim, né? O tanto de podcast, vídeo, coisas que são sugeridas, coisas que a gente tem vontade de assistir, filme, às vezes é entretenimento. Mas a gente nunca está dando conta, a gente está sempre correndo atrás, meio atrasado, né? Então, esse estado, ele já deixa a gente muito indisponível para certas conversas, né? A gente tem pouca disponibilidade para ter uma conversa que não tem um tempo delimitado, né? Que uma conversa que passa de meia hora já começa a deixar a gente meio impaciente, né? A impaciência,
ela vai minando também a nossa atenção. Porque se eu estou conversando com você agora impaciente, quer dizer que eu já estou incomodado, já estou meio angustiado, já estou pensando o que vem por aí e não estou mais prestando atenção no Sim, que você está falando, né? Então parece que é como se sim. fosse uma junção de ingredientes que não são os ingredientes da co-construção, que é assim, Daniela, ó, tô pensando, pode ser esse tempo e se aí a gente precisar conversar mais, a gente pega um outro tempo, porque nesse dia eu só tenho Uhum. esse tempo, né? Eu entendo que esse bate-bola, ele talvez faça mais diferença, né? Quando não existe esse bate-bola de verificação. Como é que é isso para você? A minha necessidade é essa, eu tô curto de tempo aqui, dá para ser desse jeito, né? Quando tem essa verificação, essa construção conjunta, eu acho que chega diferente, né? Porque aí a gente vai fazer delimitações de tempo de uma forma conjunta e não assim, ó, eu só tenho esse tempo aqui, me fala logo o que você quer, vamos resolver essa parada, né? Que já fica até quase que subentendido que, independente de ter meia hora da pessoa, ela não tem interesse. Já Uhum. fica quase subentendido que não há um interesse verdadeiro para te ouvir sem que haja necessariamente algo que vem além, vem primeiro do que o que eu preciso me conectar com você, do que eu preciso te ouvir e tudo mais. É como se, a meu ver, viesse algo sem tanto interesse. As pessoas, elas podem, como você trouxe antes, se eu, de repente, faço isso com uma outra pessoa, pode ser que eu não note, de repente eu não note como isso é sentido ali pelo outro, mas quando a Uhum. gente recebe dessa forma, quando o outro ele fala dessa forma com a gente, quase 100% das vezes eu acredito, né? Quem não vai sentir que não há uma vontade, né? Tá com pouca vontade de me ouvir, que seja. É muito interessante isso que você. Eu já vivenciei muitas situações, principalmente relacionado a trabalho, Uhum. e até por conta disso eu queria trazer também um outro ponto aqui para construir um, uma pergunta para você, para a gente já ir também finalizando. Mas justamente por essa visão de que, como tudo é corrido, e tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, olha isso. Né? A gente precisa correr, a gente não pode perder Sim, tempo. sim. Né? Eu tenho uma impressão, como eu falei, até por momentos que eu vivenciei também, que é muito mais difícil de a gente aplicar, vivenciar também, aplicar uma comunicação baseada na CNV, onde a gente possa trabalhar todos esses aspectos com interações de trabalho, com Uhum. interações de Uhum. negócios, parcerias, né? Porque eu percebo que existe esse imediatismo. Eu Uhum. tenho que ter resposta para ontem, você tem que ser objetiva, né? É como se esse objetivismo, assim, já fosse algo pré-estipulado, não tem tempo a se perder. Uhum. E nesse olhar, muito me parece que nesse não tem tempo a se perder, eu não tenho tempo para ouvir, não tenho tempo para ficar entendendo suas necessidades. É quase até com um olhar de deboche, sabe? Uhum. E geralmente quando as pessoas elas tentam um espaço parecido com algo assim, né, que ela possa ser ouvida, que ela possa ser compreendida, que ela possa falar de alguma necessidade dela, enfim, de alguém ali dar atenção àquilo que ela está precisando comunicar. Quando geralmente a pessoa ela tenta agir assim, não é muito bem, um olhar muito positivo, como se aquilo não fosse um papel, uma postura profissional, como se ali Uhum. você tivesse, isso não é lugar para isso, né? Sim. Está trazendo uma imaturidade, até termos como eu já ouvi, de que a pessoa estava esperando
uma postura paternalista da empresa, sabe? Enfim, não, isso é como se isso não fosse muito bem visto. Isso não é muito bem recebido muitas vezes. Isso falando de mundo corporativo, empresas e tal, mas assim, mesmo em outras relações de troca de negócios e trabalho, ainda eu percebo muito desse imediatismo. E como falar dessa necessidade de tempo de qualidade, né, que a gente possa, poxa, vamos resolver uma coisa que é importante? Vamos dar tempo de qualidade para resolver uma coisa importante. Eu já recebi, assim, falas do tipo que seja, né? O meu tempo vale muito, pelo tanto que a pessoa recebe por hora, digamos assim, para que eu dispense esse tempo para falar muitas horas sobre isso, para, né, dispensar de repente sobre isso, enfim. E como atender essas necessidades de tempo de qualidade, de tempo de escuta, ainda que existam tarefas e atividades, atribuições no trabalho, existem conflitos, existem incômodos. Você mesmo falou que deu um treinamento, né, inclusive para pessoas que trabalhavam juntas, então existe isso, né? Se não houver esse espaço de trabalhar esses incômodos, essa escuta, o que incomoda ali o outro, enfim, sem ser mal compreendido, sem olhar isso como o mimizento, né? Sem olhar isso como se, tipo, poxa, eu tenho espaço para também falar disso aqui no trabalho. Já que a gente ouve tanto essa questão de que o ambiente corporativo, enfim, né, o trabalho não é ambiente para isso. Como trabalhar essa necessidade aí de tempo de qualidade nesse mundo corporativo ou até mesmo ambiente de trabalho? Essa resposta de R$ 1 milhão, né? Mas Muito. assim, eu acho que assim, o ambiente corporativo, ele pode ser muita coisa, né? Tradicionalmente, ele é um ambiente que exclui sentimentos, exclui necessidades, né? Exclui esse vocabulário. Não é lugar de terapia, não é lugar de mimimi, não é lugar de fragilidade, Chorar nem pensar. chorar não pode, vulnerabilidade não pode. Isso tudo é sinônimo de falta de profissionalismo, né? Porque o profissional Isso. ele tá neutro ou ele tá radiante, mas se ele tiver triste, ansioso, preocupado, aí ele já não tá produtivo, aí ele já não tá, Exato. ele não tá, ele já tá misturando o mundo pessoal com o profissional, né? Essas coisas precisam estar muito delimitadas, como se o mundo pessoal não afetasse o profissional, né? Como se o corpo Uhum. fosse diferente, não é o mesmo corpo, né? E a chave mudou tudo, né? Então, assim, tradicionalmente, o corporativo é esse lugar, né? E como toda tradição, muitas vezes é difícil de quebrar isso e transformar isso, ter uma reeducação, porque a tradição muitas vezes ela tem uma inércia, né? Então existem ambientes hoje em dia que são muito diferentes dessa tradição, mas são poucos. Muitos outros ambientes Uhum. são nessa tradição e as pessoas nem veem. A tradição ela é tão sólida que a gente nem vê a tradição, porque a gente está tão acostumado com ela, né, que ela acaba ficando invisível e aí a gente só vê que é uma coisa diferente quando a gente frequenta um outro tipo de lugar, que aí as pessoas se relacionam de um outro jeito e você fala, nossa, mas lá onde eu tô acostumado o negócio é muito ruim, eu me Uhum. acostumei a esse negócio porque foi naturalizado esse jeito de se relacionar, né? Eu tenho uma experiência com corporativo que é curiosa, assim, que muitas vezes quando me chamam para trabalhar no corporativo, dar um treinamento, uma consultoria, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, Pedro, a gente quer falar desse assunto de comunicação, né, de conflitos, mas a gente não quer
que o encontro se torne um muro de lamentações. E aí eu fico muito reflexivo sobre essa expressão, porque eu acho que eu entendo que as pessoas querem dizer que elas não querem que vire uma sessão de lamentações e que isso se vire contra a própria empresa ou que vá para um lugar muito negativo que não tenha muito aprendizado a partir disso, né? Que as pessoas fiquem só lamentando e de alguma forma não tenha algum aprendizado, algum aproveitamento. Mas a minha experiência é quando a gente abre o espaço para os lamentos, os incômodos, a gente tem uma revelação de quais são as rachaduras daquela empresa, daquele time. Então é quase, se a gente não abre espaço para isso, a gente não quer olhar para as rachaduras. Então imagina uma casa que está cheia de rachaduras, a gente fala, não, vamos olhar para a parede que está boa. Tipo, Exato. Né? As rachaduras, os incômodos, os lamentos, eles podem ser ouro para a gente. Se a gente consegue fazer essa leitura, porque é incômodo olhar para incômodo. É incômodo. Com certeza. Né? É incômodo, dá um gosto amargo na boca, ninguém gosta. Quando a gente começa a falar de incômodo, todo mundo quer sair correndo. Dá um cansaço, dá um desgaste. Mas é um trabalho que, se a gente faz com ferramentas que ajudam a gente a fazer essa leitura, a gente acha o ouro. A gente acha onde a gente precisa cuidar. Porque se a gente não cuidar daquilo, a gente vai desgastar ou a estrutura toda, ou algumas pessoas que aí depois vão sair, ou elas vão ficar, mas vão contaminar o ambiente com um mal-estar, com um jeito de se relacionar ali que vai ser tóxico. Então, sim, eu entendo. Ninguém quer muro de lamentações, mas eu sou fã do muro de lamentações que é abordado de uma forma que a gente tira um bom proveito disso, né? E já, mesmo nesses lugares que me pediram para não fazer muro de lamentações, eu fiz uma versão conduzida de um muro de lamentações ali, que aí depois a gente chegou em incômodos que foram importantes de serem revelados, porque aí a gente atualiza, né? Quando os conflitos são revelados, é quase como se fosse assim, o sistema dizendo que tem alguns curtos-circuitos rolando. Né? Então, a gente precisa atualizar. Todo conflito pede uma atualização. Se a gente não quer olhar para isso, a gente não vai olhar para a atualização que é necessária para aquela relação, seja no trabalho, seja em casa ou no relacionamento. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, a minha experiência com o corporativo e ao mesmo tempo, assim, lembrei agora, muita gente que ouve falar sobre comunicação não violenta, outro dia mesmo eu estava numa roda de amigos e aí as pessoas começaram a me perguntar como é que é esse negócio de comunicação não violenta e tal. E aí eu falei um pouco e as pessoas falaram assim, nossa, mas é muito difícil isso, né, de colocar em prática. Imagina no trabalho, nas relações cotidianas, praticamente impossível fazer isso. E aí, eu acredito que é praticamente impossível, quase impossível, principalmente se o seu trabalho não te ajuda a fazer isso. Porque imagina, se você é a única pessoa dentro de um ambiente que está operando numa lógica totalmente diferente daquilo que você está tentando exercitar, é muito difícil você fazer aquilo realmente. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas estão mais abertas a isso, estão também sendo estimuladas a estudar isso e praticar isso, nossa, é muito mais fácil, né? Então o ambiente influencia muito, não é um trabalho só individual, é um trabalho coletivo, é estrutural. Então, realmente é muito mais difícil quando você é a única pessoa nadando contra a maré ali, né? Mas se você consegue pares, se você consegue que as pessoas vão abrindo espaço para esse tipo de proposta, ou também se você busca grupos, comunidades que te ajudam a cultivar essas habilidades, fica muito mais tranquilo do que você ser a única pessoa nadando ali contra a maré, que é uma maré que está cheia de tubarões, que está cheia de um monte de coisa. Aí realmente é quase impossível, né? Realmente é uma experiência muito solitária, angustiante, frustrante e de impotência.
Exatamente. Me veio muitas coisas aqui diante do que você trouxe. Queria apenas considerar 2 pontos para a gente já ir finalizando. Uma delas, que você me fez lembrar de uma coisa que você falou, eu participei de uma empresa que eles fizeram uma pesquisa de clima organizacional. A princípio, essa pesquisa era algo para você responder online e que a sua identidade estaria sob sigilo, digamos assim. Ninguém iria saber que... porque todo mundo desconfia, né? Poxa, será que não vão mesmo saber que fui eu que respondi isso, né? Olha como o mundo corporativo já não traz todo esse receio. Sim. E aí, sabe o que foi mais interessante? Que, dado as respostas que se somaram ali, dado o conteúdo, né, da resposta, quase todos os pontos, como você trouxe, né, que foram as rachaduras daquela estrutura, foram negadas. Isso aqui não é assim. A pessoa, ela é XYZ. O problema é da pessoa, a pessoa, né? Ela sempre. Pelo menos dado essa experiência que eu tive. Uhum. Então, assim, a pesquisa não serviu de nada, a não ser que fosse para invalidar aquilo que estava sendo falado. Uhum. Não foi feito nada com aquilo, com as informações que foram ali trazidas, e bem o que você disse. Quando os responsáveis ali, né, seja de RH, seja também, principalmente, o que está por trás, que de repente é uma gerência, uma coisa mais do donos ali da empresa, querem não olhar para aquilo, eles vão negar. Eles vão negar que aquilo acontece e tudo mais. Agora, também você trouxe, é difícil que a gente consiga aplicar quando ali grande parte das pessoas ou nem conhece sobre isso ou realmente estão quase que inseridas naquele modus operandi ali, e é assim que eles seguem o que está, até nem... Ou quando questionam, na verdade, reclamam, né? Não é nem um questionar, mas na minha percepção também, dado que eu pude estar no front ali de empresa cuidando de pessoas, né? Dessa parte mais como departamento pessoal, enfim, estava dando ali alguma certa estrutura. As empresas, elas podem não oferecer um canal para esse momento de tempo de qualidade que a gente está falando aqui. Ela pode não promover, ela pode achar que, né, eu não vou dar esse espaço porque pode virar um muro de lamentações. Enfim, a empresa ela pode tomar certas decisões para se proteger, digamos assim, para não querer escutar ali, né, aquilo que os funcionários de repente têm, enfim, como incômodos. Mas na minha vivência, o que eu percebo é que eles buscam isso em algum lugar. Eles buscam, seja para falar ou com um melhor amigo de trabalho, ou com uma pessoa mais experiente lá dentro, que de repente possa aconselhá-lo. E muitos já vieram a me procurar. Porque por mais que não tiver... Porque se ela percebe que ela consegue ter essa conexão de, poxa, ela me escuta, pode ser que ela não vai fazer nada com isso, pode ser que ela não tenha força ali dentro para fazer alguma coisa, para movimentar alguma coisa. Mas só o fato de a pessoa saber que existe alguém que a escuta a trazer aquele tipo de incômodo, e geralmente isso já pode mudar muito pela pessoa se sentir escutada, acolhida de certa forma naquilo que ela tenha indesejado ali, né? E geralmente as pessoas buscam, porque assim, se elas não têm atendido de alguma maneira, como você disse, a grande maioria ou se conforma ou sai da empresa porque não se conforma, não tem esse espaço, né? Enfim. Mas
é muito complexo e espero, assim, muito que isso pudesse, né, mudar ao ponto de trazer um ambiente que exista esse espaço, né? Esse espaço onde um funcionário está com um problema pessoal e ele tem alguém para desabafar sobre isso, para tirar atenção sobre isso, porque justamente isso pode atrapalhar a produtividade dele, né? Sim. Então, realmente é construir um modelo de pensar como isso pode favorecer também essa qualidade, seja de escuta, seja para resolver ou não, mas de escuta principalmente, né? E até eu tinha separado aqui um outro ponto justamente sobre essa questão de por essa ideia de pressa, rapidez e precisamos resolver, tem que ser nesse tempo e tudo mais, eu já passei por situações assim de repente até contratar uma consultoria e a pessoa estipula um determinado horário, um determinado tempo para esse atendimento. E eu já me peguei assim a reparar, né, em outros momentos também, como esse tempo que é estipulado, até para contratações de serviço e tudo mais, eu fico pensando, quando foi que alguém estipulou como um padrão universal, né, que todo mundo vai conseguir ter o atendimento daquilo que precisa naquele tempo? Ah, então, olha, a reunião aqui da consultoria é cerca de 1 hora. Né? E assim, ao ponto de você estar conversando com a pessoa, chegar essa 1 hora e ela levantar. Olha, o tempo encerrou, a gente precisa encerrar e tudo mais. Sendo que, pensando até como um ponto de vista do cliente, né? Não ter tido, de repente, um tempo que para ele não foi suficiente. Dele tirar as dúvidas, dele trazer os aspectos dele para resolver aquilo que importa. É literalmente uma negociação a todo tempo, né? E eu acho que seria, não sei como que você vê isso, mas como eu disse, né? É um padrão universal, todo mundo resolve em 1 hora, então. Então, se eu precisar de mais de 1 hora, como é que faz aqui, né? Mas é sempre, acho que, uma negociação de repente, trazer para a pessoa, olha, eu acho que não foi suficiente, a gente pode estender numa outra reunião, como que você acha, assim, que daria para fazer para a gente lidar com essas situações onde o tempo estipulado pelo outro, mesmo numa contratação de serviço, por exemplo, não o cliente ali, né, aquele que tomou o serviço, não observa como suficiente para ele. Então, tem uma coisa que acontece muito assim em workshops, treinamentos comigo, que é a diferença entre expectativa e realidade. Né? Então, às vezes chega alguém que me contrata para fazer alguma coisa e fala assim: Pedro, o problema dessa equipe ou o problema dessa empresa é esse aqui. Aí eu falo, beleza. Aí eu chego lá, começo a ouvir as pessoas, começo a conversar, falo, eu acho que o problema é outro. É outro. Porque a pessoa que estava observando, ela observa de um ponto de vista e quando eu comecei a ouvir as outras pessoas ali, eu comecei a identificar que talvez aquele problema existia, mas outros problemas também existem ali e que essa pessoa nem estava vendo, né? Então, aí já tem uma diferença entre o que foi o planejado e o que aconteceu lá, na prática. Às vezes, a pessoa contrata com um objetivo específico e tem um apego àquele resultado. Não, essa vivência tem que acontecer, isso aqui tem que acontecer. Só que nós somos seres humanos, né? E os seres humanos são coisas vivas e coisas que... Dinâmico, né? Isso é dinâmico, não é uma linha de produção, né? A vida não é produtiva. A vida, ela é volátil, ela é uma coisa que varia. Num dia você está de um jeito, no outro dia você está de outro. Um dia você acorda com disposição, outro dia você não quer sair da cama. Né? Só que os nossos horários, seja de escola, seja de trabalho, seja o que for, os nossos horários, eles são divididos assim como se a gente fosse um robô, né?
Então, os horários eles são muito rígidos, os esquemas de trabalho, de estudo, é tudo muito linha de montagem, né? Estou falando no padrão mais Uhum. tradicional, sendo que nem sempre a gente chega no resultado que a gente gostaria naquele tempo que foi estipulado, né? Por quê? Porque apareceram outras questões ali que a gente não estava esperando, né? E, e essa ideia do vivo, dos organismos vivos, que somos seres vivos, ela vai um pouco criar ruídos na nossa expectativa da produtividade, né? Porque a produtividade é bom se num tempo X eu produzir isso, 2x, duas vezes o resultado, como se fosse uma Aham. matemática muito simples, né? Só que somos seres humanos, assim, então às vezes existe essa frustração mesmo, né? Que é a expectativa do corporativo, da produtividade sobre um resultado num período estipulado de tempo, sendo que o processo é vivo e às vezes foi para outro lado, aconteceram outras coisas ali, né? E isso é um pouco de um conflito entre a abordagem orgânica das dinâmicas e a expectativa mais rígida, né, do corporativo. E tem uma coisa, esses dias eu estava estudando sobre evolução, né, e teoria da evolução. E se a gente pensa em evolução, a teoria do Darwin, né, que fala basicamente fala que a evolução não é uma coisa que ficam os melhores, né, sobrevivem os mais fortes. Ela fala que sobrevivem os mais adaptados. Isso quer dizer que não são os mais produtivos que sobrevivem, né? Não são Somos mais os mais rápidos. rápidos. É assim, tem muita aleatoriedade na equação, tem muito acaso na equação, tem muita variação. Então, às vezes, as condições favorecem uns, às vezes as condições favorecem outros. Exato. Né? Então, a ideia de progresso e a ideia de evolução são coisas muito diferentes. E o que a gente muitas vezes quer é progresso, cada vez mais, cada vez melhor, né, cada vez mais produtivo, só que a vida opera numa lógica que é a lógica evolutiva, que é acaso, incerteza, acidentes, imprevistos, coisas vivas, trocas, Que né? não temos controle, né? É que não temos controle. E a gente tem controle sobre um monte de coisa, obviamente, mas ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre várias, né? Uhum. E quando a gente fica se relacionando a partir de um controle muito rígido do que a gente gostaria que acontecesse, né? Eu já chego numa conversa já querendo ouvir logo o que eu quero ouvir, sem espaço para você falar alguma outra coisa que você pensou enquanto eu estava falando. Né? Eu faço a pergunta, se você não entendeu direito o que eu queria dizer, eu já fico puto, porque eu estou impaciente, eu quero logo essa resposta, e eu quero a resposta que eu quero ouvir, não outra resposta, Exato. né? Então, esse é o mundo fácil que a gente está vivendo. Só um pouco fácil, né? Nossa, é muito disso, assim. Eu acho que até eu me senti ouvida e acolhida depois desse papo, porque eu muito presencio também isso nas relações. Eu acho que já é muito difícil quando a gente tem determinados recursos, não vou, né, dizer assim, conhecimentos, mas recursos para que a gente possa refletir e pensar, inclusive, qual é o não recurso que aquela pessoa, de repente, ali não tem, né, para lidar com aquela situação. Imagina quem não tem, imagina quem não conhece, imagina quem não sabe. E a gente pode ali entender como é realmente desafiador lidar com tudo isso. Você quer trazer aqui o que o Júlio comentou? Deixa eu ver aqui. Ah, o Júlio falou: Quer que eu vocês leia? acreditam que tem como mexer de forma mais profunda nas estruturas de uma empresa, proporcionando mudanças significativas com uma ação pontual, como uma vivência ou oficina?
É, eu até suspirei aqui, porque assim, o que as empresas mais querem é uma vivência pontual, né? Uma vivência de 1 hora, uma vivência de 2 horas, uma palestra. E elas querem assim uma coisa pontual, mas elas querem um impacto profundo. Nossa, muito isso. Só que Muito. elas querem um impacto profundo, que esse impacto vá na direção que elas querem ir, Que elas querem. né? E assim, Perfeito, é elas, exatamente isso. quando eu digo elas, é geralmente a diretoria, né? Os sócios, né? Não a direção que as outras pessoas da empresa querem ir. Então, assim, eu acho que depende muito, assim. Eu acho que pode ser que uma dinâmica pontual realmente impacte as pessoas, mas o que acontece que é muito forte nas empresas é que a rotina ela já é estruturada e ela muitas vezes, a maior parte das vezes, não vai mudar depois de uma dinâmica. Né? Então, assim, tem um espaço para uma dinâmica. Ah, chama alguém de comunicação não violenta aí. Vamos fazer 1 horinha de comunicação não Sim, violenta para dar uma sim. sensibilizada, né? Tal, beleza. Acabou, voltamos para o nosso trabalho e ritmo normal, não mudou nada. Pau na máquina. E aí, tipo, Onde ficou aquela vivência, né? porque a rotina ela é um trator, né? Ela, se ela não tiver aberta para mudanças, ela vai atropelar qualquer dinâmica que vai acontecer ali, né? E também, assim, muitas vezes botam as dinâmicas para acontecer com quem está na linha de frente, do operacional ali. Não botam a dinâmica para acontecer com sócio, com diretoria, com coordenadores. E as Uhum. estruturas hierárquicas da empresa, elas são muito fortes. Então, o que está acontecendo lá em cima é uma coisa que vai descendo, né? Então, se aquelas pessoas que Com estão lá em certeza. cima não estão abertas a mudar, né, a se transformar, a ouvir, muitas vezes o que vai acontecer é o que já vem acontecendo tradicionalmente, né? Então, uma vivência pontual talvez seja o famoso perfume no cocô, que é uma expressão que eu uso de vez em quando, Infelizmente, né? que às vezes é isso, né? Às vezes é uma vivência, mas mesmo esse perfume no cocô, ele pode tocar as pessoas, porque as pessoas podem ser tocadas e se inspirar e depois buscar pessoalmente aquela informação, mais informações sobre aquela área. Elas Sim. podem se elas podem se inspirar. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma dinâmica numa empresa e as pessoas estavam totalmente desacreditadas de que as relações dentro daquela empresa iam melhorar. Totalmente desacreditadas. Aí eu falei, meu Deus, né? Tá bom. O Nossa. ambiente hostil. Mas elas gostaram muito da dinâmica porque elas vislumbraram que aquela dinâmica poderia servir para as relações delas em casa, no relacionamento amoroso, com filhos. Então eu acho que toda dinâmica é válida, mesmo se a empresa não está abrindo a possibilidade de flexibilizar e reestruturar as coisas, eu acho que é sempre válido. Sim. É, sempre vai ter alguém que vai conseguir tirar um proveito, né? Eu acho que É, sim. sabe que o que você trouxe me fez lembrar como até mesmo, olha o que eu vou falar, até mesmo os organogramas das empresas, já percebeu? Antigamente, o que vinha no topo era as lideranças, né, tipo CEOs, lideranças e depois os funcionários. Já faz um tempo que eu vi muito dessa estrutura mudar, quando o que se torna a base é justamente os CEOs e assim, de forma contrária. Porque é a partir disso e da forma como eles já estipulam cultura, regras, que seja ali, né? O que vai determinar ali o ambiente dessa empresa e como você falou, a rotina está estruturada justamente como essa base que já começa pelos donos, sócios e tudo mais, querem promover nesse ambiente.
por mais que funcionários da linha de frente queiram transformar um ambiente legal, à medida que essa cultura não proporciona que isso se permaneça, não permanece. Uhum. Independente que ocorra, né, essas dinâmicas e tudo mais. Como eu comentei, eu presencio muito sobre essas questões, porque, infelizmente, isso não é muito... Isso vai contrário ao que isso pode ferir uma falsa ideia ali de que vai atingir os objetivos da empresa. Eu já escutei até de determinados gestores dizendo que tinham a intenção de que eu pudesse fazer atendimento, até mesmo de coaching, enfim, de outros trabalhos individuais com determinados funcionários, mas já antes estipulariam para mim quais seriam os assuntos que eu não poderia abranger, por conta de que aqueles determinados assuntos poderiam cair numa rede que ou sairia do controle deles ou provocaria no funcionário até a mesma vontade de sair da empresa, até mesmo a descoberta de outras vontades, de outros objetivos, né? E isso assim, é um ambiente que funciona como eles querem, certo? À medida que eles contratam um prestador de serviço ou um palestrante, que seja, eles vão determinar o pode e não pode. E a gente percebe o quanto isso colabora para determinadas coisas e o quanto isso fecha, né, impossibilita que justamente as pessoas possam se conectar com verdade, ambiente de vulnerabilidade, ambiente de dizer aquilo que me incomoda aqui. E eu até trago assim muito para mim, muito pessoal para mim, que eu acho muito triste. Olhar como não se tem, como você falou, em empresas talvez que eu presenciei, mas que talvez tenham esse lado muito estrutural, tradicional, onde isso não é muito bem visto, não é muito, né? E eu percebo muito como assim, é ameaçador para eles. Uhum. É ameaçador. Isso daqui pode ameaçar aquilo que eu quero para minha empresa, né? Eu vou mandar essa live para os meus chefes. Legal, pode mandar, que eu acho que eles não vão contratar a gente, pode ter certeza. Cuidado para eles assim, não te demitirem, Júlia. Também tem essa. É um risco, é um risco. Mas realmente, eu acho que, poxa, quantos aprendizados eu não tirei dessa live, eu espero que possa ter ajudado, contribuído muito com quem passou por aqui, com quem assistir também, depois a gravação. Queria deixar aqui um momento, se você quiser fazer algum fechamento, trazer uma última palavra, Pedro. Eu acho, assim, a gente começou falando de impaciência, né? Esse era o nosso guarda-chuva, mas foi falando de tantas outras coisas também que estão conectadas com isso, né? E eu acho que a nossa impaciência, muitas vezes, ela realmente atrapalha, assim, né? Os nossos diálogos, os nossos processos de lidar com conflito. Então, o que a gente puder fazer para cuidar da nossa impaciência, eu acho que cria mais chance da gente resolver mais tranquilamente os nossos conflitos, porque às vezes é uma impaciência que tem a ver com outro assunto, mas essa impaciência está aqui dentro. Então, se ela está aqui dentro de mim, eu já vou para uma negociação, para um diálogo ou para uma conversa difícil com outro tipo de energia, né? Então, acho que uma dica legal, assim, primeiro, é que essa é uma responsabilidade que é compartilhada. Então, não é uma responsabilidade só individual da gente lidar com a impaciência, né? Os nossos ambientes também estão facilitando ou dificultando que a gente lide com a nossa impaciência, né? E uma coisa que eu gosto de pensar é assim,
se eu já sei que eu vou para uma conversa difícil, eu tento me perceber antes para ver como é que está o meu nível de impaciência. Porque se o meu nível estiver Legal. alto, provavelmente essa conversa ela vai ser uma conversa que não vai ser muito proveitosa. Assim, eu já vou chegar com uma certa rigidez na conversa. E aí imagina, você vai conversar com uma pessoa que está rígida, que está pegada, que não quer flexibilizar. Isso aí é muito ruim, né? Aí Sim, a sim. chance da gente conseguir construir uma solução junto é muito pequena. Quanto mais eu cuido da minha impaciência, mais abro espaço para respirar dentro da minha impaciência, para esvaziar a minha impaciência, mais chance eu tenho de ter uma conversa difícil que seja uma conversa difícil de qualidade, que eu consiga encaminhamentos, que eu consiga uma negociação que seja co-construída. Então acho que é essa dica assim que eu dou, e é uma Muito autoinvestigação, né? bom. Uma autoobservação. E obviamente, quanto mais parte de ambientes que me ajudam a lidar com a minha impaciência eu tiver, melhor, porque lidar com a sua impaciência sozinho é muito mais difícil do que você lidar com a sua impaciência dentro de um ambiente que te ajuda a lidar com a sua impaciência, né? Uhum, uhum. Acho que é isso. Sim, é perfeito. Perfeita observação. E quando eu te ouço, também me vem assim, que de repente, se é a gente que esteja ali recebendo a impaciência do outro, pode ser também, né, um caminho, um trabalho de levar ao outro, não sei se você vê assim, mas levar ao outro essa necessidade também que não está sendo atendida para mim, quando aquele tempo estipulado do outro, quando a forma que ele quer decisões rápidas, enfim, quando essa demanda de rapidez, de objetividade, é do outro e não sua, e que de repente você necessita, né, de um tempo de qualidade, um tempo para ser discutido outras coisas. E eu vejo, não sei, que o caminho pode ser esse, de apresentar ao outro essa sugestão, né? Que seja, olha, eu preciso mais desse tempo, eu preciso pensar mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso num determinado momento. Não acho que o tempo que a gente teve foi suficiente para eu elaborar tudo que eu precisava, enfim, né? De repente trazer para o outro, se isso ainda é uma necessidade, né, para você. Ainda que existam ambientes que não facilitem isso, ou que possam, como eu falei antes, trazer uma consideração de que uma má interpretação, né? Ah, isso não é ambiente para isso. Você, né, tá querendo, sei lá, falar muito de uma parte mais infantilizada ou paternalista, aquela coisa toda. E entender que às vezes essa pessoa ela não vai ter esse olhar de não considerar os julgamentos na fala dela. E que saber que é dele, não seu, para que a gente possa eliminar, né, independente ali do que ela considere quem você é na visão dela, considere o seu posicionamento quando você pede isso, é entender que se você não levar a sua necessidade para a pessoa, dificilmente vai existir conexão ali. Dificilmente você vai estar atingindo uma negociação, um acordo, uma reunião, que seja, meramente por produtividade do que sem conexão. E aí é entender o que para cada um vai ser mais valorizado, o que cada um quer valorizar mais, né? Bom, poxa, finalizando aqui essa live, eu não tenho nem o que te falar, não sei agradecer mesmo. Muito obrigada. Você tem, assim, né, um conteúdo muito rico e eu sempre aprendo muito, já falei isso no início. Eu espero que o nosso bate-papo possa ter ajudado também mais pessoas.
Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a quem esteve presente, quem assistiu a live depois. Comentem aqui depois o que vocês acharam. E obrigada pela sua contribuição mais uma vez. Né? Gente, sigam o Pedro na página dele, sigam o Pedro. E que a gente possa, mais para frente, se assim for bom para os dois, que a gente possa repetir, falar de outros assuntos, né? E eu te agradeço. Muito obrigada mesmo. Obrigado também, Daniela. Quem quiser saber mais sobre algum desses temas aí que a gente conversou e quiser me perguntar também, estou disponível aí para bater papo. Legal. Muito obrigada, viu? Valeu. Bom, pessoal, eu vou finalizando então a live. Agradeço a vocês. Até semana que vem, num próximo, ou numa collab ou numa live, mas eu agradeço. E Pedro, obrigada. Até a próxima. Obrigado também. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.